Olá, galera Kinko, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso episódio na série Confirmados para o nosso simpósio internacional, bem próximo já, e sempre uma grande alegria receber esse parceiro, amigo, profissional e uma referência naquilo que faz, né? Que aqui a gente procura trazer os especialistas. E ele é um especialista no que faz. Está sediado na nossa capital federal, Brasília, faz o atendimento a partir do seu consultório em Brasília, mas atende Brasil e mundo, né? Tem um trabalho, na minha opinião, eu chamo de trabalho social maravilhoso, que é conscientização através do conhecimento, da informação, através de mais de 9 livros editados e publicados, e aí a série de alguns livros que são de edição gratuita, vamos falar deles também. Na sequência da nossa entrevista, o médico e amigo Ícaro Alcântara. Bom dia, doutor Ícaro, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Bom dia, Takashi. Bom dia a toda a comunidade da Kenkopato. Bom dia a todos que estejam escutando isso, né? É um grande prazer estar aqui novamente. Sei que toda pessoa, quando chega numa entrevista ou numa live assim, falam que é um grande prazer, parte é da boca para fora. No meu caso, não. Eu gosto muito do Takashi, da empresa que você montou. E quando uma pessoa grande, e que tem uma empresa grande em conceitos, em ajudar as pessoas em produtos de qualidade, referencia você como um bom profissional, é especialmente mais honroso. Então, obrigado pelas palavras honrosas, pelas palavras tão felizes e que me deixam feliz também. E vamos fazer história mais uma vez juntos, né? Se Deus quiser. Amém, é isso aí. Então, já passando para vocês, então, doutor Ícaro, presença confirmadíssima, tudo certo. Vai ser uma data especial, nosso simpósio, porque doutor Ícaro vai estar aí cumprindo aniversário, né? Aí nas vésperas do evento, mesmo assim vai se equacionar para vir de Brasília até São Paulo com a família para estar com nós e vai palestrar para nós, trazendo novidades, trazendo informações e trazendo seu conhecimento. Doutor Ícaro, a gente sabe que você é uma referência não só a nível de Centro-Oeste, a nível de Brasília, mas a nível de Brasil no que faz, né? E também aquilo que você, na última entrevista, quando já esteve aqui, que nós falamos sobre isso, né? Aquela visão que, desde sua formação, foi ter uma visão mais ampla. O que eu queria te perguntar é, dentro da medicina integrativa, dentro daquilo que você pratica no dia a dia de conhecimento com seus pacientes, como é que você vê essa evolução dessa área da medicina, a medicina integrativa, o tratamento holístico, integral do nosso corpo, principalmente pós-pandemia, né, nos últimos 4, 5 anos? Isso é uma crescente, é uma facilidade, porque eu imagino que com os anos que você já tem de formação, lá atrás você era o meio bruxo, você era aquele cara, o fora da casinha, o pessoal tinha outros nomes que agora todo mundo fica falando que é fake news, que é isso. Alternativo, né? O alternativo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa evolução. O que você sente a nível de consultório, doutor, e a nível de conhecimento das pessoas, do paciente? Se a gente for ver um pouco a história da medicina, desde o relatório Flexner, lá na década de 50 ou 60, se eu não me engano, as pessoas antes se cuidavam com o chá, com a medida natural, com a meditação, com a imposição de mãos, com mentalizações positivas, com pegar sol e tudo. O Rockefeller, junto com o Flexner, pela questão de dinheiro, foram fazer um estudo nos Estados Unidos para dizer o seguinte: olha, só o que é medicina é o que tem evidência científica. Não faz sentido fazer coisa que não tem evidência científica. Uai, mas funciona. Não, mas se não tem evidência, a gente tem que banir. E esse foi um movimento que imperou durante 50 anos, tá? Então, só quem podia pagar pelas evidências científicas era a crescente indústria farmacêutica.
Resultado, se eu só valido como médico e que ajude na saúde o que tenha evidência científica, mas eu só aceito evidência científica que seja robusta. E evidência robusta pressupõe estudos caríssimos. E só eu posso pagar, ficou ótimo, porque agora o pessoal só aceita os meus medicamentos. Só que isso nunca foi prevenção e nunca foi medicina de verdade. Até Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, disse que a dieta, nossos hábitos de vida, é que deveriam ser nosso principal remédio. Então, a gente abandonou um pouco isso. Quando chegou no começo dos anos 2000, começou uma retomada de uns 20, 25 anos atrás, das pessoas entenderem que só tomar remédio e continuar fazendo o que adoece, não estava deixando as pessoas mais felizes. Um estudo muito interessante mostrou que pacientes com depressão tomavam remédio e falavam: eu não me sinto mais feliz, eu me sinto sem depressão. Então é uma coisa que eu falo na segunda edição do meu livro, tá? Essa aqui é a primeira, mas na segunda, que saiu agora em abril. Existe a saúde, existe a doença e existe o limbo. A maioria das pessoas hoje em dia está no limbo. Ou seja, eu não me sinto saudável, mas eu também não me sinto doente, porque eu estou medicado. Quer dizer, que vida é essa, cinza? Então as pessoas acordaram para o fato de que você não tem como buscar ser saudável e minimamente feliz, produtivo para o dia a dia, só tomando remédio e apagando incêndio. Então, para poder conseguir ter saúde, falta um algo a mais. E o algo a mais é olhar para o todo: corpo, mente, espírito e relações sociais. Depois da pandemia, na pandemia o ser humano foi destroçado. 1/3 da humanidade foi destroçada e 1/3 ou se recupera ou não se recupera. Vamos botar dessa forma, sabe? Por quê? A saúde mental foi destroçada pelo medo que foi implantado da doença. A saúde espiritual, porque muitas pessoas começaram a pensar: gente, que Deus é esse? Ou que espiritualidade é essa que me deixa passar pelo que eu estou passando? Uma desesperança foi semeada. A saúde física piorada porque as pessoas foram jogadas dentro de casa, sem uma alimentação adequada, jogadas para vícios, para poder atenuar a dor, jogadas para hábitos de vida ruins, jogadas para sedentarismo, por aí vai. E a saúde social destroçada porque o pessoal ainda não era online e o convívio social piorado. Resultado, a humanidade saiu procurando um algo a mais. Já não estava muito bem do ponto de vista de só remédio, e aí a humanidade foi jogada em casa e foi obrigada a buscar na internet, buscar em outras pessoas, o que eu vou fazer para me nutrir e melhorar daqui para frente. Então, foi uma faca de dois gumes para quem, digamos assim, liberou o vírus ou permitiu o vírus e a pandemia. A gente achou que ia destroçar as pessoas e as pessoas encurraladas foram obrigadas a olhar o que eu vou fazer para melhorar. E elas entraram em contato com a necessidade cada vez maior de convívio social, nem que seja pelas redes sociais, de melhorar o mental, de melhorar o espiritual e o físico. Então, o ser humano pós-pandemia, tem muitos que estão debilitados pela pandemia, pelas picadinhas, pela doença em si, concordo. Mas o ser humano ressurgiu buscando esse algo mais. Resultado, é na integrativa de verdade que a maioria das pessoas está migrando exponencialmente, mesmo quem não tinha ou não tem o poder aquisitivo para isso. As pessoas estão buscando esse algo a mais. Quer dizer, não é só remédio, eu preciso de algo a mais, porque foi esse algo a mais que me manteve vivo e com esperança na pandemia e no pós-pandemia. E é claro que os oportunistas estão se aproveitando do rótulo da integrativa e da ortomolecular para vender de tudo, né? Mas a verdade da integrativa e da ortomolecular contempla como base hábitos saudáveis de vida, que é: ei, viva melhor você como pessoa e busque as outras coisas dos outros âmbitos, sabe? Cura através da água, da melhoria da água, através de frequências, através de luz, através de uma boa bioquímica, mas tudo começa pelos hábitos de vida. Então, o que a gente está assistindo, na minha opinião, Takashi, de alguém que está assistindo tudo isso há 25 anos, eu formei em 2000, sabe? Eu vi na faculdade ser falado para mim basicamente o seguinte: você como médico, quase não tive nada sobre hábitos saudáveis de vida, frequência na faculdade, era assim, devo ter tido menos de 10 horas de ensinamento no contexto dessas coisas.
Então eu saí treinado para diagnosticar e tratar com remédio ou cirurgia e o exame. E eu vejo nesses 25 anos a humanidade buscando algo mais para preencher as lacunas e vendo que esse algo mais preenche melhor, mas não só com saúde, prevenção e cura e tratamento, quando a cura não é possível, mas com vitalidade, produtividade e envelhecimento saudável. Então, eu vejo que e com a inteligência artificial aí, se você buscar perguntar para a inteligência artificial, qualquer um pode perguntar para qualquer inteligência artificial, que é um algoritmo, tá? É uma consciência sem alma, tá bom? É só técnica. O que mais importa para recuperar, manter e melhorar a saúde? Ela vai te dizer, hábitos saudáveis de vida, você fazer por você, ao invés de esperar vir de fora. Isso é muito potente, isso é muito poderoso. E as pessoas, agora elas não estão tendo como fugir disso, porque até perguntando para uma máquina, a máquina fala, é você cuidar melhor de você mesmo. Em corpo, mente, espírito e relações sociais. E agora falando já tô com a edição, a segunda edição, né, que você nos enviou, que já está aí também disponível, né? Essa segunda edição também vai ter o mesmo conceito de poder acessar ela gratuitamente e vai ter a versão dela também física, doutor? Sim, porque de graça deu o que de graça recebeste, quando for um dom, Mateus 10, como eu falei no outro evento, vou falar de novo nesse, e muito será cobrado de a quem muito foi dado, Lucas 12, 48. Eu tenho tudo na minha vida, eu vou fazer 50 anos de idade, sabe, Deus me agraciou com tudo, já passei por tiro, por acidente, por 11 cirurgias, mas tenho família, tenho saúde, tenho amigos, tenho bons parceiros como vocês, tenho oportunidade de compartilhar. Então, o que é a segunda edição? É a primeira, só que com 3 hábitos de vida a mais, uma imersão para poder dizer para as pessoas a mensagem do livro em vídeo, caso a pessoa não goste muito de ler, que hoje em dia tem desses, um manual de por onde começar pelos 3 hábitos principais e um passo a passo mais detalhado ainda que a primeira edição. Então, resultado, se é um aprimoramento da primeira, nada mais justo do que seja gratuito, e essa já foi traduzida para o inglês. No final desse mês eu vou ter a versão em inglês definitiva para divulgar para o mundo. Até o final do ano eu quero a versão em espanhol também, gratuita. E assim, o impresso tem um custo de impressão, será vendido, mas para aquela pessoa que gosta de ter, folhear, como esgotou no último evento nosso, eu espero a oportunidade de poder vender o impresso para quem quiser. Mas aquela pessoa, como no último evento, né, Takashi? Mas eu não tenho como comprar, então toma aqui o gratuito em PDF. Claro. De graça deu, que de graça receber. Mas tem aquele que como eu adora o livro em casa para poder fazer suas anotações, para fazer. Eu adoro, né? É esse aí, tá lá. Então sim, eu já tô na fila lá, primeiro lugar para pegar essa nova edição. E nesse livro, você viu que no capítulo de sono, na segunda edição, vocês foram citados, né? Claro. E já vou estender o convite para você. Quando sair a versão em espanhol, nós vamos marcar quero convidar você para a gente fazer um evento em Assunção. Tô fazendo todo um trabalho com faculdades de medicina lá. O senhor sabe que tem muitos brasileiros que estão estudando, até porque a medicina custa muito caro no Brasil, então lá acaba sendo uma opção. E eu conheci faculdades de muito boa qualidade, doutor, você vai se surpreender. Se não conhece, é convidado meu para um dia a gente estarmos juntos. Vamos lançar o livro em espanhol lá em Assunção, fazer um evento, criar dentro do clube. A gente está com uma parceria muito legal lá também no Clube Internacional de Tênis. Tenho certeza que os empresários de lá vão ter interesse em levar mais conhecimento para a saúde das pessoas. E o Domine Sua Saúde, essa palavra, esse título, doutor, ele me encanta. Por quê? Eu explico para você. As pessoas, eu tô falando... Eu vivo, o senhor sabe, num mundo corporativo, né? Ontem eu estava na reunião com um pessoal e começamos a falar de medicina chinesa. E justo é um grupo que está trazendo investidores para investir no mercado de cosmetologia, área de farmácia, buscando distribuição no Brasil. Aí eu falei que sou muito envolvido com a parte da integrativa, né? Há muitos anos. Aí eles falavam, mas essa coisa da integrativa, medicina chinesa. Eu falei, bom, existe um livro que tem há 4.000 anos foi escrito, e do Imperador Amarelo, que segue a mesma linha evolutiva, mas que não existia essa. E aí você surpreende pessoas de alto nível,
né, empresarial e de profissional, só que domina a sua área, mas que tem um domínio de saúde debilitado. Então, eu acho que essa palavra domine, porque ela está dizendo para você o seguinte: o seu livro, o que eu já li e agora relendo, te confesso que eu não comecei a reler ainda a segunda edição, mas relendo relembrando a primeira edição, você transfere uma coisa que é real, que é a responsabilidade individual de cada sujeito. Não dá para terceirizar para o doutor Ícaro, não dá para terceirizar para o meu preparador físico, não dá para terceirizar para a minha fisioterapeuta. A dominar e cuidar da saúde é uma responsabilidade individual, né? Então, eu gosto muito dessa correlação que você faz, que é a saúde física e a saúde espiritual, que é uma das bases do nosso conceito também como business. Por quê? É como a gente querer terceirizar para o nosso pastor, para o nosso mentor, para o nosso padre, para o nosso orientador espiritual, monge, chame do que for, a nossa espiritualidade. Isso é individual como nossa saúde. É uno. E as pessoas têm que tomar. Então, esse domine sua saúde. E o que acontece do seu livro, já falando para o meu público aqui, para o nosso público, é um livro leve. Não é aquele livro que você tem que... aquelas palavras técnicas médicas que o médico colocou ali. Não, é uma linguagem leve, fácil de entender, acessível a todo mundo. Então, eu acho isso muito bacana. E eu queria que você falasse um pouco disso, dessa questão de transferir... porque durante muitos anos nós transferimos a responsabilidade, a gente acha que a nossa saúde, a responsabilidade é sua como profissional médico, e não é. A responsabilidade da nossa saúde é dos pais, até que os filhos não tenham consciência, mas eles se tornaram adolescentes, eles estão educados, eles têm vida adulta, a responsabilidade passa a ser deles, assim como a nossa, como adultos, e cuidar dos nossos idosos. Hoje eu cuido dos meus pais, a minha mãe, por exemplo, eu cuido da saúde dela com suplemento, com cuidados, como se ela fosse uma criança, porque ela está na fase de diminuindo, né? Aquela fase do ciclo, né? Que a gente tem de vida. Mas eu acho que isso é uma responsabilidade que nós devemos assumir, não é isso, doutor? O convite para a Assunção já está aceito, tá? Conte comigo. Olha o tanto que eu gosto da sua empresa. Olha aqui. Olha lá, ó. Entendeu? É o Kenco Drive, né? Eu costumo dizer que é o produto do produto, porque usar a tecnologia como nós. Não dá para você falar... É como você falar de ortomolecular e não aplicar ortomolecular na tua vida e na vida da tua família. Não faz sentido. Sim. Eu tô sentado aqui o tempo inteiro num produto excelente que é esse. Sobre o envelhecimento, é só a gente olhar a nossa mão. A gente nasce, olha a vitalidade, cresce, reproduz no pico da nossa produtividade, envelhece e morre. Esse é o descenso natural da vida, mas não tem que ser com perda de funcionalidade se você dominar a sua saúde. Aí, quando eu firmei esse conceito de dominar a saúde, que não foi um conceito que surgiu da noite para o dia, Takashi. Foi um conceito de 23 anos de trabalho quando saiu a primeira edição. Ou seja, dominar a saúde é você ter as melhores condições possíveis do seu organismo lidar com o que venha. Resultado, quando o seu organismo consegue lidar, ele tem condições, ele tem água, que é o principal, ele tem oxigênio, que é o segundo fator mais importante, ele tem nutrientes, ele tem exercício para circular o sangue, ele tem repouso, que é o sono, ele tem sol, que energiza, que é fóton, que é frequência, que é calor. Ele tem um gerenciamento melhor do estresse, uma saúde mental, espiritual, social, uma desintoxicação, desinflamação, desparasitação constante. Enfim, os hábitos de vida, não é que você nunca mais vai adoecer, porque tem um componente de fatores externos e de meio ambiente, mas é que você vai adoecer menos, se recuperar melhor e mais rápido, com menos sequelas. E, acima de tudo, você, nos intervalos dos adoecimentos, que é quando acontece a vida, a maior parte da nossa existência, você vai ter mais funcionalidade, produtividade e, portanto, mais chance de sucesso. Então, o que acontece? Quando eu criei o título Domine Sua Saúde, eu tive gente para criticar, mas domine dá uma ideia de que a pessoa não vai adoecer mais. Desculpa, esse é o seu conceito errado. Quando eu coloco domine... Quando você domina uma situação, não significa que aquela situação não queira sair do controle às vezes, não possa sair do controle às vezes, tá? Ou não tenha vontade própria às vezes, entre aspas. Não é?
Claro. Quando você domina, um conquistador domina um novo povo, Alexandre o Grande, sabe? Gengis Khan e companhia. Aquele povo continua existindo, continua podendo dar problema, né? Continua tendo aspirações próprias. Mas domínio significa que você mantém sob controle com maiores chances de bons resultados para você. É isso que é dominar a sua saúde. Claro. É você ter hábitos de vida tão bons, tão melhores, que qualquer coisa que aconteça com a sua saúde tem melhores chances de ter o melhor desfecho possível. E se não é isso que a gente quer para o dia a dia? E o livro, a segunda edição, é uma edição que eu, como idealizador dela, não digo criador, porque criador é Deus, ele que inspirou. Eu olhei para a primeira e terminou a primeira, chegou na minha mão, eu falei, eu posso estratificar melhor os hábitos, eu posso dar uma opção para quem gosta mais de vídeo, eu posso dizer por onde começar, eu posso botar mais estudo científico. É a inquietude do autor que quer melhorar a obra. Eu olho para a segunda e falo, essa está completa por uma década. O que agora ficou muito boa, ficou mais didática. Então, o meu convite com o Domine é derrubar todas as objeções que uma pessoa tenha, todas, sabe? A não ser que ela tenha objeção de sentar e investir tempo, energia e recursos, investir atenção, sabe? Em aprender. Essa eu não tenho como derrubar. Se a pessoa não tem interesse, não tem como. Agora, o método é simples de seguir, é direto, é didático, é passo a passo, qualquer pessoa pode seguir, e eu tenho mais de 1000 testemunhos de que funciona. Ou seja, maravilha. Não tem como não funcionar. A pessoa só tem que ler ou assistir o vídeo da imersão sobre o livro, que está lá, colocar em prática, passo a passo, sabe? E ela vai saber como melhorar. Essa palavra que você usou, eu acho extraordinário, você fala domina, né? Então, o domine, o dominar, né, a nossa saúde, eu entendo como que atrai muito o título, é você... nós não conseguimos controlar. Dominar é diferente de controle, né? É o que você está colocando. Eu vou dar um exemplo muito simples. No final do ano passado, eu estava numa atividade, inclusive da minha igreja, e sofri um pequeno acidente. Dei uma torção, né? Ali porque no piso e tive um problema de rompimento de ligamento. Eu tô aqui, eu vou só pegar o carregador que eu esqueci aqui longe. Só um pouquinho. Ok, tranquilo. Pode falar. Sim. E aí, veja só, isso que você falou, ele vai conectando nessa sua informação como profissional. E eu falei, puxa, e isso era em dezembro, doutor, e eu tinha uma viagem dia 2 de janeiro, uma viagem pro outro lado, né? Intercontinental, lá para a Ásia. Eu ia ficar 24 horas dentro de um avião, sentado numa posição horrível. Eu fui buscar e falei assim, doutor, fui buscar um ortopedista, falei, olha, preciso... Ele falou, Takashi, vamos usar todos os recursos. Quando eu voltei, antes da viagem, ele se surpreendeu com a minha recuperação. Ele falou, cara, como você se recuperou? Eu nunca vi um paciente se recuperar tão rápido. Aí, a gente depois começa a entender aquilo que você falou, né? Como os hábitos, né? O uso das tecnologias, o acesso, fui buscar todos os recursos que eu tinha possíveis, né? Ali com ele, com a medicina, e em menos de 30 dias eu estava recuperado. Eu domino... Aí você não tem 20 anos de idade, né, Takashi? Claro. Qual é o segredo de uma recuperação tão rápida, né? Exatamente, então eu tô eu acho que eu tô aqui, doutor, pelo menos eu quero, doutor, eu tô como você, nós temos a mesma idade, somos do mesmo ano, e você completa agora, e eu daqui a alguns meses completo também 50 anos, então, nós já não somos meninos. Nessa linha descendente aqui, que é natural, eu falei, eu quero ser aquele velhinho que vai dar muito trabalho para minhas filhas, eu vou querer estar viajando e elas querendo saber onde que eu tô, lá com 80, por quê? Eu tive uma geração de avós, bisavós e pais que foram longevos. Então eu falo, é uma obrigação minha
como geração, ser tão longevo. Eu fiz um compromisso com meu pai. Falei, ó, você vive... E meu pai sofreu muito, como você falou, pagou um preço do tabaco, do álcool lá atrás, então ele pagou um preço com DPOC gigante no final de vida. Mas ele morreu longevo, ele morreu com 86 anos. Então, eu disse pra ele, eu tenho um compromisso, você tem que viver mais que seus pais, porque eu vou viver mais que você. Então, você viva muito. E nós tínhamos esse compromisso juntos. Então, eu acho que dominar a saúde, e uma coisa que me preocupa eu olho assim ao meu lado, aos jovens, essa coisa de que tudo é muito fácil porque eles vão para a indústria. Eu acho um absurdo. Esses dias eu convivo com... Eu tenho filhas adolescentes, meninas de 22, 23 anos, doutor, que estão fazendo botox no lábio, deixando o lábio gigante. Eu fiquei imaginando, cara, eu me preocupo com desodorante de não passar na pele, de passar na roupa, para não me intoxicar com produtos com metais pesados. E essa turma tá com 20 anos, uma menina tá 18 anos, 19 anos, 21 anos, né? Então, isso para mim são crianças. Fisiologicamente são crianças, eles estão em desenvolvimento. Aquilo que você falou, aonde que elas estão aqui no dedo? Ainda elas nem aqui estão, meninas de 18, 19, elas não estão aqui, elas estão aqui, ó. Elas não têm nem a formação, né, de reprodução completa. E eu falo para minhas filhas, né? Graças a Deus, as minhas filhas não têm uma tatuagem no corpo, nunca. Eu evito o máximo isso, porque aí às vezes eu passo a ser um pouco às vezes você fala, pô, papai, ô tio, você... Mas, cara, eu acho que a evolução, eu adoro tecnologia, mas eu acho que a gente dominar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito é o principal e o maior desafio do ser humano. Então, eu recomendo para todos os meus amigos, o meu assistente aqui, que é o Cauã, já vou passar, ele gosta de ler, jovem, vou passar o livro para ele. Cauã, lê o livro, ele tá aqui, balançando a cabeça. Porque, gente, é gratuito. E às vezes, doutor, eu fico louco de saber, às vezes as pessoas, por que é gratuito? Esse médico escreveu isso aí, isso aí não tem, tipo assim, coisinha, aguinha com açúcar. Eu li, tem conteúdo, tem referência bibliográfica, tem dicas fáceis, né? A água, o sono, o sol, o ar, a respiração. O capítulo que você fala de respirar, né? O quão importante... As pessoas deixam isso e acham que isso Não, para com isso, né? Aí você começa a fazer qualquer atividade física, paga pro personal. Eu tô fazendo hoje pilates, tô fazendo personal, tô fazendo yoga. Todos eles começam com respiração. Todos, é impressionante, todos eles começam com respiração. É o básico. Você tá tomando água? Quanto de água? E vamos te ensinar a respirar. Eu falei, pô, mas eu nasci respirando, ninguém precisa me ensinar. Precisa, por quê? É isso que você coloca. Os hábitos simples são deixados e a gente precisa ser relembrados. Então, o domínio em sua saúde, a visão que o Dr. Ícaro tem, ele nos relembra de conceitos que nós conhecemos, que nossos avós, nossos pais nos ensinaram, só que de forma mais profissional no aspecto da sua formação acadêmica e experiência de consultório. Imagina, Takashi, o seguinte... na época paleo, o pessoal que fica falando que a dieta paleo é a mais fundamental hoje em dia para todo mundo. O homem vivia 28 anos de idade, era a expectativa de vida na época paleo, tá? Não estou falando que a dieta seja ruim, eu estou falando que a gente evolui. Então a gente tem que esperar o seguinte: se eu fizer tudo no automático, eu vou tomar água só quando tiver sede, eu vou respirar só automaticamente, eu vou comer só quando eu tiver fome, eu vou fazer o mínimo de exercício quando a perna doer ou cansar. Você vai viver 28, 30 anos de idade. O automático te permite sobreviver. Se você quer viver, você tem objetivos, você precisa fazer algo a mais. O que as pessoas não entendem, vão pela respiração. É que se você... Não, eu não vou focar na respiração porque eu respiro automaticamente. Então faz o seguinte, para que você quer um carrão? Qualquer carro vai te levar onde você quiser. Então sabe o que você faz? Mira em um Up, um carro, um Corsa usado de 20 anos atrás e companhia. Não, mas eu quero economizar para comprar um carrão. Então você entende que para um objetivo maior, um conforto maior, um desejo para funcionar melhor, você precisa se esforçar e ter algo a mais, não é?
Por que que isso não é verdade também para as pequenas coisas da saúde? Você vai ser melhor quanto melhor você respirar, melhor você tomar água, melhor você se alimentar, melhor você se exercitar, melhor você dormir. As pessoas têm que entender que se você só faz o básico para poder viver, você não vai viver, você vai sobreviver, você vai subsistir. Agora, se você quer algo a mais da sua vida, você tem que fazer um algo a mais para isso. E começa pelos hábitos de vida que tem que ser melhores, você sair do automático, sabe? E é isso que eu tento resgatar no livro. Se você quer só sobreviver, você não precisa ler o livro. Faça o básico que seu corpo pedir. Mas se você quer viver, dominar é mais. É o que você falou de sobreviver. E a gente tem que levar um fator bastante, eu acho, preponderante para isso, é que se a gente faz uma correlação, por exemplo, com os nossos avós, os nossos bisavós, o meio que eles viviam, doutor, era muito mais saudável. Nossos avós não tinham preocupação com a qualidade do frango que ele comia, porque ele criava ali. Ele não tinha preocupação com as verduras que ele comia, porque elas eram frescas, elas eram da estação, elas traziam nutriente, porque eles cultivavam, as frutas estavam à mesa e era um hábito porque era o alimento que se tinha, os legumes estavam à mesa, a proteína estava à mesa, você não tinha intolerância a isso, você não tinha intolerância àquilo. Os hábitos modernos, né? E nem ar de baixa qualidade, nem água de baixa procedência, né? Nem falta de exercício, porque tinha que ir pro curral, tinha que arar, tinha que voltar. Acordava às 4 da manhã e já tinha atividade física para fazer, e não era levantar. Então, a gente olha então, ou seja, isso eu trabalhei, um dos meus mestres, que foi o Dr. Carlos Nogueira Pérez, ele falava muito isso. Gente, a medicina microvibracional, nós temos que evoluir, né? Assim como a medicina evolui, mas nós temos que evoluir em conhecimento e entender que nós temos hoje aquilo que você falou. Nós temos o carrão. Nossos avós, nossos pais não precisavam fazer academia, não precisavam fazer alongamento, não precisavam se preocupar com isso. Hoje não, hoje nós ficamos... Você passa aí em Brasília, que é um ar mais complicado que o do centro-oeste do Brasil, seco, poluído. Se você não fizer algo que te traga o equilíbrio dessa modernidade e dessa evolução tecnológica e urbanista, você vai fazer o que você falou, acabou de falar, sobreviver. Então, esse alerta para nós. E o interessante, pessoal, agora é o seguinte, Dr. Ícaro vem, né? Então, não tem mais, infelizmente, nós não vamos conseguir, nós já estamos com 100% das vacas já tomadas, doutor Ícaro, graças a Deus, nessa edição, mas nós estamos esperando isso, esperando esse seu conhecimento, a transmissão do conhecimento. Eu tenho um grande amigo no Rio de Janeiro, um cara extraordinário, ele tem uma história de vida muito grande, porque ele teve um acidente bastante grave e perdeu o braço direito de um homem destro, jovem, da meia idade. E ele refez a vida dele aprendendo a viver sem o braço principal dele, né? Ele era destro. Luiz Cortes. E ele dizia uma coisa extraordinária. Ele dizia o seguinte: conhecimento é o único bem que quanto mais você compartilha ele, mais ele te aumenta. Se você tem um carro e você tem que dar o teu carro para tua esposa, né? E você vai ficar sem carro, aquilo que você falou. Ou você vai ter que transformar teu carro em 2 bens e você vai dividir ele ao meio. Isso é um bem, né? E aí, numa das palestras que eu adoro muito, acho ele um dos homens mais inteligentes do Brasil, chamado o professor, meu conterrâneo paranaense de Londrina, professor Mário Sérgio Cortella, ele diz o seguinte, numa das... uma parábola, um dito chinês que vinha... Quando vem 2 homens e se cruzam no caminho e cada um carrega um pão, quando eles trocam esse pão, quando cada um vai para sua casa, para o seu caminho, eles seguem levando cada um pão. Agora, quando 2 homens vêm e eles trocam uma ideia, eles trocam um conhecimento, quando eles vão, os 2 levam 2 conhecimentos. Isso é muito bonito, né? Hã? Isso é muito bonito. Ele não subtrai, doutor. Ele agrega e ele multiplica, porque esses 2 podem ser multiplicados por 2. Então, o objetivo, quando me pediram, eu falei assim, por que você não faz
um programa, né? O meu agora já está semanal, um programa de entrevistas, um podcast. Eu falei, pô, eu assisto podcast, mas o que... Podcast, para mim, era essa coisa das pessoas que vivem disso, e não é o meu negócio. Ele falou, não, para a gente transmitir esse conhecimento, trazer os convidados, as pessoas que você vem. Então, esse é o princípio básico do podcast, do KenkoCast. Kenko é saúde em japonês. Então, transmitir conhecimento sobre bem-estar e saúde para as pessoas, né? Então, o seu livro faz isso, nós compartilhamos essa filosofia. Eu fico feliz de poder... Sabe o que me surpreende, doutor? É quando eu te liguei para te convidar e você falou assim, Takashi, eu perguntei, e a esposa, e a Gigi, né? Eu vou tomar a liberdade de chamar, já é uma moça, mas Claro. a Gigi, por causa do livro, né? Que você tem um livro escrito ali dos hábitos também para criança, enfim. E Esse aqui. esse ali, olha lá, o desenho da Gigi ali. Gigi é a filha na verdade, inspirada na filha dele, né? Vamos dizer assim, né, doutor? Mas a Gigi é a filha dele. E quando você falou, a Gigi, né, e a esposa vão juntos compartilhar. Isso enche o meu coração. Por quê? Porque não há nada mais precioso para mim, doutor, que a gente compartilhar a nossa família, o íntimo da nossa família. Você poderia vir sozinho como um compromisso profissional, pessoal, né? Ali, mas o fato de você vir e falar de novo, Takashi, vou levar minha família, nossa, isso é para mim. Por quê? Porque eu acho isso. Tem coisas, conhecimento, saúde, a nossa mesa, a nossa família, nós temos que compartilhar com pessoas que a gente tem carinho, que a gente tem. Então, o meu público aqui não é um público gigantesco, eu tenho não tenho muitos inscritos, não sou nenhum youtuber, não é essa a função, mas levar o conhecimento para esse público, ver alguns vídeos viralizando, seus vídeos são dos que tem, os seus cortes são os que mais têm visualização no meu canal, do último que a gente fez. Então, isso nos traz, doutor, esse conceito desse meu amigo chamado Luiz Cortes e do mestre filósofo, o Mário Sérgio Cortella, de que conhecimento é uma coisa que a gente precisa compartilhar. E eu fico feliz de que você faça parte desse hall de pessoas que, como eu, pensa isso. E os teus 2 livros, que é o livro da Gigi e o Domine Sua Saúde, é a materialização disso, na minha opinião. Eu agradeço muito por tudo que eu ouvi. Eu te digo o seguinte, eu sou convidado para vários eventos, aulas e companhia. E a maioria das empresas, eu tenho que convencer o pessoal de que eu serei melhor e mais produtivo com a minha família do meu lado. E para a maioria dos eventos, eu pago para minha família ir comigo, sabe? Vocês são a única empresa, até hoje, que nunca me falou assim, não, eu vou cobrar a Gigi, você paga a Gigi, você paga pela sua esposa, sua hospedagem. Não. Você já de cara convida, estou revelando um bastidor para vocês, gente, do Takashi, da KenkoPato, dessa empresa que vocês fazem parte. É o seguinte, não. A gente faz questão que você venha com a sua família. É o implícito do seguinte, a gente ficou honrado de você trazer sua família e sabe que você será um ser humano e um profissional melhor para nós e mais íntegro com eles aqui, com a sua base. Isso não tem preço. Eu já ia te falar isso nos bastidores, mas estou aproveitando para falar aqui. Essa visão de vocês do seguinte, se der para trazer o palestrante com a família dele, é tanto melhor para ele, o bem-estar dele, para ele entregar melhor para a gente. Eu estou com a minha família, há 5 minutos eu vou no quarto, vejo elas, tudo. Igual uma vez no último evento, que eu senti assim, eu quero usar o banheiro, vou aproveitar e ver minha família. Entrei no quarto, o pessoal estava dormindo ainda, logo depois de uma palestra. Olhei minha filha dormindo lá, babando, feliz e tudo tranquila. Minha esposa, oi amor, tudo bem? Quer que eu desça com você? Não, eu vi vocês, eu tô abastecido. Eu tô íntegro, eu tô bem. Então é a filosofia assentada. Eu tô sempre com vocês. Por quê? Porque
e com o público de vocês, porque nós temos os mesmos valores. Então fica mais fácil semear aqui e compartilhar a partir daqui, entendeu? Eu agradeço. Eu que agradeço e fico surpreso. Na verdade, eu participei de muitos eventos também, mas organizando, não sabia desses bastidores, por exemplo, como você acabou de falar aí, você como palestrante, como convidado para outros eventos. Mas para nós é a base, porque a nossa família também está lá, a minha esposa vai estar lá, entende? Então, o ambiente que eu quero para mim e que eu levo a minha família é o ambiente que eu quero criar como anfitrião para o meu convidado, como vocês são, porque isso é a base da nossa filosofia, doutor, que há 45 anos nós mantemos aqui no Brasil, e agora, com a graça de Deus, eu estou expandindo isso para a Latam. Primeiro, sempre nessa... como você acabou de fazer dos 5Ds, eu vou usar também. São a filosofia das 5 saúdes. A saúde espiritual, mental espiritual, que vem de uma força maior que a sua. Segunda, a sua saúde, que é única, só depende de você. A saúde física. Então, saúde espiritual, nessa ordem. Saúde física. Terceira, a saúde familiar. Aqueles que te entornam, aqueles que dependem de você, que você é o provedor, que você se provém, como você falou. Você vai lá, pega uma gotinha de amor e volta para dar outra palestra. É só olhar, eu sei o que é isso. Eu tenho 2 filhas também. A gente, pai de menina é uma maravilha, né? E... A quarta, saúde social. O que eu posso fazer pela minha sociedade, pelos meus amigos, pelo meu negócio, pelos meus pacientes e pelas pessoas que vivem comigo. E quinto, a nossa saúde financeira. Eu preciso prover para que eu tenha bem-estar, né? Prover para o bem-estar, gerar recursos para outras pessoas, gerar conhecimento, gerar tudo isso, né? Então, essa é a filosofia. E a filosofia que a gente vê que as pessoas têm desequilíbrio. O princípio da Kenkopato não é ser bom nas 5 saúdes. O princípio é ser equilibrado. Eu preciso ter um equilíbrio. Qual minha saúde não está muito legal? Pô, a financeira. Então, eu preciso trabalhar mais, preciso monetizar, preciso reservar. Não, pô, minha saúde física... Então, nos últimos 10 anos, eu me dedico muito à minha saúde física. Você encontra o equilíbrio a filosofia, equilíbrio entre as 5 saúdes. Sei que você busca isso, sei que você tem isso. Quero te agradecer por compartilhar com nós mais uma vez. E, gente, foi uma loucura para encaixar a agenda dele hoje. Ele tá lá com todos os compromissos, mais algumas situações pessoais, né, de família. Mas então eu sou muito grato a você, né, grato à família e muito grato não só por estar aqui, mas por estar com nós também. E aí, suas considerações finais e nos vemos pessoalmente aí. Em menos de 30 dias estaremos juntos, doutor. Considerações finais. Primeiro é agradecer, né? Quando a gente não consegue agradecer pelo que tem, nunca vai conseguir ter mais. E já tenho o suficiente para divulgar e agradeço pelo palco que vocês me dão para poder passar o que Deus me passou, que são esses hábitos de vida e ajudar as pessoas, tá? Volto a dizer que o básico é a gente cuidar dos hábitos de vida e que a medicina do futuro ela vai ver bioquímica, mas vai ver água, frequência e luz. Não é à toa que os produtos da Kenkopato agem basicamente nesses 3 focos. Funcionam super bem. Tanto que a minha ideia de palestra é justamente mostrar um aprofundamento do ano passado, né? Essa base dos hábitos de vida, a base de como os produtos ajudam, como essa integração só pode dar certo. Mas eu agradeço muito pela confiança de vocês no meu trabalho, em mim como pessoa e nas ideias, sabe? Nesse trabalho inspirado por Deus, tá? Aliás, de Deus. Eu só sou o porta-voz para poder passar tudo isso para ajudar as pessoas. Eu agradeço muito pela confiança, viu? E será um sucesso e aproveitar realmente para convidar as pessoas, as vagas já foram todas preenchidas, né? Se você não conseguir esse ano, fique de olho em todos os outros eventos da Kenkopato, porque sempre valem muito a pena, o ambiente é ótimo, o aprendizado é muito grande e você sempre sai de lá melhor do que entrou. Obrigado pelo convite, Takashi. Muito obrigado. Um recadinho para mim não esquecer, né? No passado foi a primeira vez que você veio, esse ano você já vem. Edição, sabe que à noite, no sábado, tem o jantar de fantasia. Se você avisa a esposa, a Gigi, se quiser entrar no clima, traz uma fantasia pra gente poder entrar no clima também, porque virou tradição. Sábado à noite é jantar à fantasia preparado pra gente se divertir, tá bom?
A Kátia já tinha falado, se for fantasia de novo, me avisa que eu vou levar. Tô avisando, fala pra Kátia que tem que entra todo mundo no clima. Eu fui o primeiro a brincar com isso e virou uma tradição. O pessoal liga, o pessoal leva a sério, doutor. Me ligam lá. Você viu, né? O pessoal leva a sério, vem, é muito gostoso porque é uma forma também de descontrair. Aí é o nosso social. Trabalhamos, trazemos conhecimento ao longo do dia, passamos um dia inteiro ali nas palestras, mas à noite a gente se diverte, confraterniza, faz uma excelente refeição e também um vinho que eu sei que podemos e é bom para o nosso corpo e para a alma. O senhor está convidado para a gente celebrar juntos com um bom vinho, tá bom? Será um prazerzaço. E eu fico muito feliz com todo o progresso de vocês, que vocês merecem, viu? Amém. Eu fico feliz porque 3 dias depois do meu aniversário eu vou estar lá celebrando com vocês. Isso é muito bom. Maravilha, doutor. Deus abençoe, muito obrigado. Um abraço na família aí, tá bom? Tchau, tchau. Para você e a família também. Muito obrigado. Um